Bom dia, gente. É com muito prazer hoje que inicio mais um vídeo. E o título é A Bondade do... A ideia para este vídeo surgiu... A ideia para este vídeo surgiu a partir das discussões que tive com um senhor que também, assim como eu, é autor no Recanto das Letras e que ele andou discutindo um texto meu. Fez comentários a respeito de um texto meu, aliás, de vários textos meus sobre religião, e um deles é um que eu falo não faz a menor diferença. Depois eu vou deixar o link aqui para o texto, porque principalmente que as pessoas assim têm preconceito, acham que quem não acredita ou duvida da existência de Deus não pode ser uma pessoa boa. Ele sempre faz assim comentários assim. Uma vez eu escrevi uma piada. Se um ateu ele for mau caráter, logo dirão que é porque é ateu. Mas se um cristão for mau caráter, logo dirão, é porque não é um verdadeiro homem de Deus. Esse senhor tem mania de perseguição, aí ele sempre diz, até aqui a gente vê esse obscurantismo religioso, a perseguição aos cristãos. Uma vez eu também escrevi assim, um texto falando sobre a intolerância religiosa, aí ele fala, mas olha, até hoje existe a intolerância contra os cristãos. Quando eu escrevo sobre o fato de que terreiros de candomblé e umbanda são depredados por evangélicos, que as pessoas que são adeptas das religiões de matriz africana são perseguidas por evangélicos, aí ele já vem dizendo, mas você nunca menciona a perseguição aos católicos. Eu até mencionei uma vez, olha, a gente é um país de maioria católica. Não existe, ninguém vai deixar vai olhar para você atravessado se você disser que é católico ou evangélico. Mas olham para você atravessado se você disser que é ateu, se você disser que é agnóstico, se você disser que é xamã, se você disser que é do candomblé ou da umbanda. Já olham atravessado. Eu ainda me lembro da moça que é do candomblé, que eu conheci, que ela disse que quantas vezes o terreiro dela já não foi atacado. Aí, o texto assim que eu escrevi, que foi o que mais me levou a discutir, foi Não Faz a Menor Diferença, que eu escrevi até mais ou menos inspirada no filme Deus Não Está Morto, porque um dos pontos negativos desse filme horrível é que ele só mostra os ateus como pessoas de mau caráter, não é verdade? Ele só mostra os ateus como pessoas de mau caráter e os cristãos são todos bons. Aí, motivada por este filme, eu escrevi o texto Não Faz a Menor Diferença. Que eu fui dizendo assim, porque a gente sempre diz, porque as pessoas sempre dizem assim, recorrem a essa falácia, quando um cristão católico evangélico não tem bom caráter, as pessoas dizem, porque não é uma verdadeira pessoa de Deus. Ou seja, todo cristão ruim não é um verdadeiro cristão. E eu ouvi muito isso, principalmente quando eu falei sobre como o meu primeiro namorado me tratou. Que num vídeo anterior eu disse que ele era criado dentro da igreja evangélica. E você sabe como ele só vivia me diminuindo, dizendo que eu não era especial para ele, né? Se exaltando. Que quando uma prima minha disse recentemente, Atenea, por que você não vai a uma igreja evangélica? Procure namorado. Eu disse, não, eu não quero saber de namorar, de namorar ninguém da igreja, não. Aí quando eu falei sobre ele, ele disse, mas Atenea, porque aquilo não era um verdadeiro homem de Deus. Aí eu escrevi o meu texto. Eu acho que a iluminação que está melhor aqui. Eu escrevi o meu texto, não faz a menor diferença, e que eu digo que, olha, que a crença ou descrença em Deus não influi no caráter da pessoa. Aí esse senhor, ele discordou de mim, ele disse que me faltavam referências melhores. Ler o livro do Padre do Vivier. Eu não sei francês como sei inglês, então perdoem aqui qualquer erro de pronúncia. Aí dizendo assim, sou os cursos de apologética cristã. E disse, e do que adianta? Olha, um ateu pode até ser decente, mas do que adianta ele ser decente se ele não crê em algo transcendental? Se ele não
se ele não tem amor, a compaixão e o amor cristãos. Que uma vez eu até contestei um comentário dele, que ele dizendo que para combater a disseminação da AIDS tinha que se que ensinar a moral e a compaixão cristãs. Aí eu falei, olha, então isso não está funcionando nem para os padres e os pastores, não é? Porque veja quantos padres e pastores abusam de fiéis, abusam de devotos. Uhum. Ele acha assim que os padres são melhores que os pastores por causa da castidade, do celibato, do celibato. Uhum. Aí quando eu falei uma vez assim sobre os padres pedófilos, ele disse, olha, é muita perseguição contra os cristãos, muito contra os católicos, muita difamação, entendeu? Olha, uma vez na Alemanha foram dizer que havia 2.000 padres pedófilos. Aí quando analisaram bem a fundo, descobriram que eram só 200 padres pedófilos, ou seja, menos de 0,2%. Eu pensei, meu Deus, só 200 padres pedófilos? E não sei se eles conhecem a história da Igreja Católica, mas por um tempo os padres foram casados. Só depois foi que o celibato se tornou obrigatório. E não adianta, né? Porque eu sempre conto para ele as histórias dos podres do Vaticano, que Richard Fox, meu amigo, que eu vou usar o livro dele aqui neste vídeo. Richard Fox, meu amigo, ele já falou de muitos podres do Vaticano, né? Ele sobre aí não adianta quando eu falo aí ele diz assim, ah, porque que uma vez eu até falei, olhe meu amigo, é, do que adianta quantas meninas católicas vão à missa, aí depois engravidam, aí se tiverem dinheiro não vão abortar. Aí olha só o que ele diz, é porque não era uma verdadeira católica. Ou seja, ele recorreu à mesma falácia, né? Não é um verdadeiro cristão, não é um verdadeiro crente, não é um verdadeiro católico. Há uma falácia que até Vinícius César diz que é a falácia do escocês de verdade. Uhum. Eu não vou falar sobre essa falácia porque eu não tenho conhecimento aprofundado sobre ela. Uhum. Uhum. Mas assim, o que a gente vê é a ignorância, não é? As pessoas acharem que uma pessoa, para ser boa, tem que acreditar em Deus, não conhece a história de suas próprias instituições. Os protestantes, assim, eles não parecem desconhecer que Martinho Lutero, a quem a quem muitos veneram, ele foi um aproveitador, foi um mau caráter, um antissemita. As revoltas dos campos foi conivente. É, e porque muita coisa assim que as pessoas não deveriam acreditar, ver, é que os cristãos falam muito assim do martírio dos cristãos, principalmente esse senhor. Eles, olha, os cristãos foram martirizados, foram perseguidos. Eu até uma vez ironizei, oh Deus, para gostar de mártir, né? Para gostar que o povo morra por ele. Mas seja o que os cristãos fizeram, e eu até usei isso para argumentar contra esse senhor. Veja quantos índios eles não massacraram, com o intuito, dizendo que com o intuito de catequizá-los. Veja o que usaram para justificar a escravidão dos africanos, dizendo que os africanos não tinham alma. E quando eles se tornaram poderosos, as monstruosidades que eles fizeram, principalmente na Inquisição. Agora, porque aí é difícil discutir com gente ignorante. Porque gente ignorante sempre vai encontrar uma maneira de justificar. E esse é o problema de acreditar e preferir não saber. Quando você sabe, você tem argumentos lógicos. Mas quando você prefere acreditar, você chega e vai com aquela convicção, você se recusa a ver a lógica. Uhum. Porque o pior, sabe por que o pior cego é aquele que não quer ver? Porque ver a verdade tira a gente da nossa zona de conforto, obriga a gente a ver que a verdade é uma coisa nada bonitinha. E o que a verdade mostra? Que os cristãos, quando chegaram ao poder, se tornaram muito piores do que todos aqueles que até então eles tinham perseguido. Cindy? Cindy? Venha cá. Uhum. Desculpa aí, foi ela de novo. Foi ela de novo, mas
Acho que vocês já estão acostumados com Cindy, hein? Uhum. Aí, eu vou aqui usar umas referências do livro de Richard Fox, dos artigos dele, do livro Viagem ao Centro do Cristianismo. Este artigo aqui, ó, é os mártires na antiga Roma, porque principalmente os católicos adoram falar do quanto os cristãos foram perseguidos em Roma. Mas segundo Richard Fox, essa perseguição não foi tão forte. Porém, vamos ver o que é que aconteceu depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Olha só as monstruosidades que eles fizeram. Eu não vou usar todos os exemplos aqui das atrocidades, porque ficaria uma coisa muito comprida. Mas creio que Richard Fox vai entender. Uhum. Ó, ano 54. Paulo de Tarso ataca pela primeira vez o culto de Ártemis, Diana, de Éfeso, cujos sacerdotes e escribas e sacerdotisas tinham a obrigação de praticar a castidade. Quando uns séculos depois vieram as perseguições contra os adeptos de Diana, cerca de 30 mil gregos foram crucificados por se recusarem a abjurar de sua fé. Houve também o caso, não é, da filósofa Hipátia, de Alexandria, que até assim ele fala do... Uhum. Que ela foi executada pela seita Parabolani, ela foi esfolada viva, esquartejada, teve os olhos arrancados e seu corpo foi esquartejado. E mostraram os restos do seu corpo mutilado pelas ruas de Alexandria. E o homem que ordenou o seu martírio se tornou doutor da igreja. Para você ver. Uhum. Ó, ano 330, porque foi o imperador Constantino I que tornou o cristianismo a religião oficial de Roma, segundo os livros de história. O imperador Constantino I pilha os tesouros e as estátuas dos templos pagãos da Grécia para decorar Constantinopla, a nova capital do império. Enquanto isso, os cristãos saqueiam e ateiam fogo no santuário do deus celto-romano Apolo de Baie, onde os sacerdotes são linchados. Nenhum apologista cristão censura esse imperador por ele ter mandado assassinar a esposa e o filho. A esposa de Constantino era Fausta, e ele mandou, dizem que, segundo eu li uma vez num livro de história, ele mandou cozinhá-la viva. Uhum. É o imperador Constantino I, ano 335. Saqueia vários templos pagãos na Ásia Menor e na Palestina e ordena a execução por crucificação de todos os magos e adivinhos. E todos os oráculos e acusados de magia são crucificados como culpados pela má colheita daquele ano. Uhum. Os livros de geometria são proibidos por serem considerados textos de magia. Sópatro de Apameia, filósofo neoplatônico defensor do paganismo e da filosofia, é martirizado. Este ano marca o começo da caça às bruxas, que vai continuar na Europa até a última queima no século XVIII na França. Uhum. Uhum. Aí, vamos ver aqui também. Uhum. Ó, ano 357, a deusa Vênus, a Afrodite, também chamada de Luxfero, ou seja, portadora da luz, torna-se Lúcifer. Astarte, também chamada de Astarote, torna-se um demônio. A deusa Fortuna, Mamona, torna-se Mamon, o diabo mencionado nos evangelhos. Centenas de toneladas de estátuas gregas e romanas de valor e beleza incomparáveis são jogadas nas fornalhas e transformadas em cal. Assim, perde-se boa parte do patrimônio artístico da humanidade. Também o estudo dos astros é proibido. Uhum. Ou seja, assim, há muitas coisas aqui que dariam um bom filme de terror, que mostram que os cristãos não eram melhores, porque fala-se muito da perseguição aos cristãos, mas foi horrível ver como os cristãos se tornaram muito piores do que aqueles que antes eles diziam que os perseguiam. Uhum. Veja como isso é horrível, não é verdade? Um momentinho aqui, viu, gente? Uhum. Aí vamos ver o que é que vocês acham disso.
Porque, vejam o quê? Porque não falam tanto assim, esse senhor não fala tanto assim que uma prova de que Deus existe era a fé desses mártires cristãos. Aí veja o que aconteceu depois que a igreja cristã chegou ao poder. O que ela fez? E os pagãos que se recusaram a abjurar de sua fé? A fé deles também não era verdade? Aí quer dizer, então, que o martírio feito. Mas sabe o que esse senhor cristão ele gosta de dizer? Ele gosta de dizer que a Inquisição cristã, a católica, ela era avançada porque ela dava chance de se defender. E que, na verdade, quem matou mais foi o comunismo ateísta. Que uma vez eu até disse, olha, eu não nego o que o comunismo ateísta fez de horror, mas isso é uma coisa política. E eu não vou obrigar ninguém a deixar de ser católico por causa das monstruosidades feitas pela Igreja Católica na Santa Inquisição. Aí ele disse: olha, mas a Inquisição não matou tanto. Principalmente a católica não matou tanto quanto a evangélica. Houve aí que a Inquisição protestante também, ela foi muito monstruosa também, ela matou católicos, matou muita gente. Vejam o Tribunal de Salem, o episódio das bruxas de Salem foi horrível. Aí vamos agora para a página 97 e falar dos horrores da Inquisição. A Inquisição foi uma coisa horrível, a caça às bruxas. E foi justamente assim, nessa história de caça às bruxas, que surgiu essa superstição idiota de que os gatos pretos dão azar. Porque se acreditava que os gatos eram bruxas transformadas, que tinham mudado de forma. E nessa época, muitos gatos foram mortos, foram praticamente exterminados, porque se acreditava que eles eram as bruxas que tinham se transformado, e isso até facilitou a disseminação da peste bubônica. Aliás, cadê Deus que não impediu a disseminação da peste bubônica? Cadê Deus que não salvou lá tanta gente que acreditava nele, não é? É os horrores da Inquisição. E até assim, eu vou falar uma coisa que eu descobri depois, que existe preconceito contra as pessoas ruivas. Elas são fascinantes e são raras, né? E por isso chamam a atenção. E por muito tempo existiu esse preconceito contra as pessoas ruivas, de acreditar-se que os cabelos vermelhos eram um sinal de que elas eram do demônio. Na Inquisição Espanhola, pessoas ruivas foram perseguidas e mortas, acusadas de ser bruxas. E também se acreditava que ser canhoto. Até hoje existe preconceito contra os canhotos, ou seja, as pessoas que escrevem com a mão esquerda, porque a mão esquerda seria atribuída ao demônio. Uhum. Aí vamos agora falar dos horrores da Inquisição. Uhum. Ó, são muitas coisas aqui, aí eu só vou falar algumas, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Fica cansativo. Aí neste artigo do livro de Richard Fox, Os Horrores da Inquisição, esse novo texto representa a continuação ideal de um artigo anterior intitulado Os Mártires no Antigo Roma, no qual narrei a triste sorte daquelas mentes livres que se recusaram a abraçar a nova religião cristã no Império Romano. Os fatos relatados no antigo citado chegam até o ano 528 d.C., quando o cristianismo imperador Justiniano suprimiu, por decreto, a gloriosa Academia de Atenas, onde haviam ensinado os melhores filósofos de antiguidade, começando por Platão. Uma lista parcial dos crimes da intolerância cristã é tão longa que, mesmo sintetizando ao extremo, ocuparia dúzias e dúzias de páginas. Portanto, visando não abusar da paciência do leitor, resolvi omitir muitos eventos importantes, deixando em evidência uns escolhidos quase que aleatoriamente. E mesmo eu não vou poder citar muita coisa aqui, porque senão iria cansar a paciência de quem está assistindo a este vídeo. Uhum. É o que, afinal de contas, serão poucos exemplos, mas vão servir para mostrar os horrores da Inquisição. Que muito católico e muito católico prefere fechar os olhos para isso, não é verdade? Aí a gente vê a bondade desse povo de Deus aqui. Uhum. Para vocês verem a bondade do povo de Deus. A compaixão e o amor cristãos.
né? Que o povo diz que aquele senhor, ele diz, olha, do que adianta você ser um ateu decente e você não ter a compaixão e o amor cristãos? Aí vamos ver aqui a compaixão e amor cristãos nas linhas deste artigo, que eu vou citar pouca coisa para não cansar o espectador. Ó, anos de 532 a 562, o inquisidor Ioannis Asiacos, um monge fanático, lança uma primeira cruzada para exterminar os pagãos da Ásia Menor. Em 546, centenas de gentios são condenados à morte na cidade de Constantinopla. O imperador Justiniano ordena que o inquisidor Amantius elimine os pagãos de Antioquia e destrua todas as bibliotecas particulares. Seguidores do helenismo são presos, torturados e executados nas cidades de Atenas, Antioquia, Palmira e Constantinopla. Aliás, assim, falando de Justiniano, a gente sabe que ele era casado com uma ex-cortesã, Teodora. E há um detalhe interessante na história dela. Assim, não é claro, ela tinha sido cortesã, né? E, sabe, a gente dizem que ele era totalmente dominado por ela. E que a Bíblia, por um tempo, ela admitiu a reencarnação, mas depois suprimiu. Porque Justiniano não aceitava a ideia de que ele renasceria como um servo, né, como uma pessoa comum, ele, o imperador. Mas outra hipótese também é porque Teodora, ela teria mandado matar prostitutas. E que ela não admitia a hipótese de que um dia ela teria que, em outra vida, pagar pelo que tinha feito. Já que como ela tinha sido prostituta e tinha mandado matar prostitutas. Isso eu não sei, mas se diz que por um tempo a Bíblia admitiu a reencarnação, só depois foi que eliminou. Para a gente ver como a Bíblia passou por reformulações. Então não é um livro crível. Aí vamos aqui falar de outros massacres. Anos 578 a 582. Os cristãos torturam e crucificam os pagãos em todas as províncias do Império Bizantino. Em particular, é atacado o Templo de Zeus na cidade de Antioquia, cujo sacerdote se suicida, enquanto os demais pagãos são presos e transferidos na capital. Depois de torturados, são entregues aos leões para que sejam devorados, mas como as feras não os atacaram, os condenados são todos crucificados e seus cadáveres arrastados pelas ruas e deixados apodrecer nas lixeiras. Nota o leitor que quando as feras não devoravam um cristão, o fato era tido como prova da proteção divina. Aí vamos aqui escolher mais um. Ano 1096. 800 judeus são massacrados pelos católicos ao Worms, mais 700 são eliminados na cidade de Mainz, ambas na Alemanha. 2 anos mais tarde, 4.000 húngaros são assassinados pelos cruzados. E vamos ver aqui, ano 1184. Visando reprimir o movimento dos cátaros, cujos princípios morais são extremamente parecidos aos dos franciscanos, o Papa Lúcio III funda a Inquisição. É reconhecido o princípio que um processo possa ser instaurado mesmo faltando testemunhas e com base em denúncias anônimas. Isso significa que qualquer um pode ser investigado com base em simples suspeitas ou delações incontroladas. Começa uma era de terror onde as vítimas são os próprios cristãos. O caso da Inquisição, eu recomendo um filme, Sombras de Goya, com Javier Bardem e Natalie Portman. Por exemplo, Natalie Portman, ela é uma jovem filha de uma família importante, que ela é presa pela Inquisição. Só porque ela não gosta de porco, ela é acusada de ser judia. E ela não aguenta a tortura, aí confessa que é judia, para não ser mais torturada. Eu recomendo esse filme, Sombras de Goya, que é baseado num personagem real, Francisco Goya, e fala da Inquisição, na Espanha. Aí vamos agora. Ano 1208. 20.000 cátaros são exterminados pelos cruzados na cidade francesa de Béziers. A matança não distingue entre homens, mulheres, crianças e até recém-nascidos. Ano 1278. 267 judeus são enforcados em Londres e 200 cátaros e valdenses queimados em Verona. Ano 1391. 100 judeus são massacrados pelos católicos a Sevilha, na Espanha. Ano 1397, 100 valdenses de Graz
na Áustria são enforcados e queimados por ordem da Santa Inquisição. Ano 1416, 300 mulheres acusadas de bruxaria são queimadas na estaca por ordem da Inquisição nos arredores de Como, na Itália. Ano 1485, 49 pessoas justiçadas por ordem da Inquisição a Guadalupe, Espanha. No mesmo ano, 41 mulheres inocentes são queimadas vivas na cidade de Bormio, Itália. Eu vou parar por aí porque eu acho que já é massacre demais, hein? Essa lista poderia continuar com muitas outras datas e outras inúmeras vítimas, principalmente na Itália, Alemanha, Espanha e Alemanha, pelo menos até o ano de 1766, quando o estudante Jean-François Lefebvre d'Ormesson, de apenas 19 anos, foi torturado e queimado vivo por não ter tirado o chapéu diante de uma procissão na cidade de Abbeville, França. Anos mais tarde, em 1808, quando Napoleão invadiu a Espanha. Veja, o filme de Goya, Sombras de Goya, fala sobre a invasão das tropas de Napoleão à Espanha. Os frades dominicanos em Madrid, pressionados pelos oficiais franceses, negaram a existência de câmeras de tortura. Mesmo assim, os soldados as encontraram no porão do prédio que abrigava o convento, onde também descobriram celas cheias de prisioneiros de ambos os sexos, completamente nus e em parte enlouquecidos pelos indescritíveis sofrimentos. Até mesmo as tropas de Napoleão, acostumadas à crueldade e ao sangue, não puderam tolerar aquela horrenda visão digna do inferno de Dante. E a história narra que vários papas, a partir do século XIII, aperfeiçoaram e ampliaram os instrumentos jurídicos que fizeram da Inquisição algo de muito parecido com as mais famigeradas polícias secretas do século XX, ou seja, a Gestapo nazista e a NKVD stalinista. Os presos não gozavam de algum direito a partir do princípio da presunção de inocência. Muito pelo contrário, o herege ou a bruxa eram considerados culpados de antemão, tendo os inquisidores a única função de extorquir confissões e arrancar os nomes de supostos cúmplices com a finalidade de perpetuar o seu poder absoluto baseado no terror de massa. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu agradeço muito a Richard Fox por este livro, que foi de grande ajuda e que eu espero que esclareça muita gente. E, portanto, aqui eu termino mais um vídeo. E espero que tudo que foi abordado aqui ajude as pessoas a ver a história da igreja com outros olhos. Abra os olhos. Acreditar ou não em Deus não influi no caráter. Existem ateus de mau caráter, claro. Mas isso não quer dizer que uma pessoa tenha que acreditar em Deus para ser boa. A crença ou descrença em Deus nunca vai influir no caráter de alguém. Eu espero que as pessoas que quem assistiu esse vídeo comece a refletir. Comece a refletir. Aqui eu termino mais um vídeo. Desejo bom dia a todos.